Olá, meu irmão, tudo bem? Obrigado pelo tempo e por andar na palavra junto comigo. Estamos aprendendo o que podemos fazer, como devemos agir quando a Bíblia é difícil. E gostaria só de animar você hoje. Não desiste em estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, meditar nela. Não desiste. Às vezes é difícil. Às vezes olhamos e lemos e dizemos: o que está falando? Eu não estou compreendendo. Gostaria de animar você. Mesmo que às vezes a Bíblia é difícil de entender, continue, porque você vai constantemente evoluir, crescer, se adaptar à palavra, entender melhor, e assim você vai pouco a pouco sendo mais capaz de entender, compreender o que você está lendo e ouvindo. Uma criança de 6 anos não tem conhecimento que um homem de 26 anos, de 36 anos. Não, ele é novo ainda. Ele não tem tempo passado para ganhar experiência e passar pelas aulas e aprender o material. Não, mas com o tempo ele vai aprendendo, amadurecendo e melhorando. E na sua vida e desenvolvimento espiritual é a mesma coisa. Não desiste. O próprio Pedro, na segunda carta dele, queria animar os irmãos e ele admitiu a mesma coisa que às vezes nós pensamos. Olha, 2 Pedro 3,16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Pedro estava falando de como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro, falando aos irmãos, ele se referiu às cartas de Paulo. E Pedro, o apóstolo, falando sobre Paulo, o apóstolo, e o que Paulo escreveu, disse: há coisas ali que são difíceis de entender. E quem não está preparado, quem não aprendeu, quem não é maduro, às vezes eles torcem essas coisas e outras escrituras para sua própria perdição. Pedro disse: gente, às vezes a Bíblia é difícil. Toma cuidado para não torcer a Bíblia e não sofrer as consequências de não manejar bem. Mas ele não negou a realidade que às vezes a Bíblia é difícil para a nossa compreensão ou entender exatamente o que Deus quer nos dizer. Mas então, o que devemos fazer? Pois algumas dicas só para ajudar e animar os irmãos. Continua lendo a sua Bíblia. Continua ouvindo pregação, devocional. Continua participando na escola bíblica e coisas que manejam bem a palavra de Deus, que são fiéis à palavra. Mas aí, algumas coisas para nos ajudar. Quando a Bíblia é difícil, eu li tal livro, tal passagem, eu não estou entendendo muito bem. Ok, focalize primeiro nas coisas mais básicas, que você consegue entender. Algumas coisas de matemática, não aprendemos até nosso 5º, 6º, 7º ano na escola. E nos primeiros anos aprendemos coisas mais básicas. E aprendendo o básico, agora temos uma base, um fundamento firme sobre o qual nós podamos edificar as coisas mais complexas. Com a Bíblia, a mesma coisa. Começa com as coisas mais fáceis, simples e básicos. Outra coisa, quando interpretamos a Bíblia, nós devemos interpretar a Bíblia por si mesma, principalmente, tá? E as passagens da Bíblia que são claras e explícitas, usamos para interpretar ou entender os que não são tão claras ou explícitas. Às vezes a Bíblia pode, há teólogos que têm anos estudando, lendo a Bíblia, meditando nela, estudando ela, dando palestras sobre ela. E às vezes esses dois teólogos, eles têm uma diferença de opinião. Quem tem razão? Bom, vamos deixar a coisa que todo mundo concorda que significa isso. Vamos deixar aquilo interpretar ou nos orientar conforme as coisas um pouco mais complexas. Outra coisa, devemos sempre andar em humildade. Eu tenho quase 40 anos na fé, mas eu ainda tenho muito para aprender. E pode ser que algumas coisas eu estou errado ou não estou entendendo muito bem. Eu sempre vou me sujeitar e humilhar ao Espírito Santo, pedir a Ele me ajudar. E eu vou ouvir
a palavra sendo ensinada, pregada, manejada biblicamente. Eu não preciso de uma nova interpretação que ninguém nunca ouviu. Não. A Bíblia foi revelada e pregada de maneira fiel. E é melhor para mim continuar naquele mesmo caminho fiel. Isso me ajuda. Começa com as coisas fundamentais. Sobre aquilo, procura pessoas que se mantenham fiéis à interpretação ortodoxa da Bíblia. E vamos deixar as partes da Bíblia que são claras e óbvias nos orientar nas áreas não tão claras, talvez, onde existe uma variação de opiniões e tudo. E aí, começamos o caminho para um entendimento melhor. Tá bom? Muito obrigado e Deus os abençoe.